Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, uma vez mais a minha vida atrás desse púlpito se encontra. Uma vida, Deus, tão carente, tão necessitada da Tua compaixão e da Tua misericórdia, mas uma vida, Deus, que confia no Senhor. Uma vida, Deus, que tem fé no Teu Filho Jesus Cristo. Ah, Deus, como eu tenho fé nesse amado Jesus que me resgatou das trevas e que me transportou para o reino do Senhor. Eu creio em Ti, Deus, eu creio em Teu Filho Jesus Cristo e eu peço, Pai, a Tua ajuda. Ajuda-me, Senhor Deus, a proclamar a Tua palavra e que a Tua palavra nessa noite venha nos corrigir, nos exortar e nos alimentar, ó Deus, de acordo com a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Livro do profeta Joel, capítulo 2, e o versículo é o 28. Assim diz a palavra de Deus: e acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os velhos sonharão, e os jovens terão visões de Deus. Amém? Até aqui por enquanto. Meus irmãos, quando lemos esse versículo de Joel, capítulo 2, versículo 28, é inevitável não nos alegrarmos com as consequências do derramar do Espírito Santo sobre a vida de um homem, sobre a vida de uma mulher. E praticamente todos os pregadores, quando pregam, respaldados por esse versículo, focam nesse ponto, no ponto das consequências do Espírito Santo, quando este é derramado de forma copiosa sobre essa vida. Toda a pregação, todo o sermão em cima disso, as visões, as profecias, os sonhos, ou seja, o avivamento, o despertar espiritual, a capacitação que o Espírito Santo dá para os seus servos, para todo aquele que recebe o derramar desse Espírito Santo de Deus poderoso. E sim, meus irmãos, o Espírito Santo nos aviva, o Espírito Santo nos concede dons, e é uma necessidade minha, é uma necessidade sua buscar o avivamento, buscar dons, buscar do Espírito Santo renovo dia após dia. Nós temos, meus irmãos, que todos os dias acrescentar às nossas orações esse pedido: Deus, encha-me com Teu Espírito Santo. Ou se você sabe que o Espírito Santo habita no teu coração, Espírito Santo aviva-me, Espírito Santo renova-me, Espírito Santo desperta-me cada vez mais a buscar o Senhor. Em todas as nossas orações, meus irmãos, temos que acrescentar esse pedido, para que mais e mais o Espírito Santo venha sobre o nosso ser, e se ele já estiver em nosso ser, ele fluir cada vez mais. Porém, meus irmãos, da mesma forma que o avivamento, da mesma forma que a capacitação com os dons espirituais é uma consequência do derramado Espírito Santo, da mesma forma que o derramado Espírito Santo gera essa consequência de avivamento, de dons, o derramado Espírito Santo é uma consequência também. O Espírito Santo não é derramado automaticamente. O Espírito Santo não é derramado sem que antes da minha vida e da sua vida haja uma atitude, haja uma decisão. O derramado do Espírito Santo, meus irmãos, sobre as nossas vidas é uma consequência de uma atitude, de uma decisão que cada um de nós temos que tomar, não somente uma vez, mas todos os dias diante do Senhor. O derramado do Espírito Santo é uma consequência, e quando o derramado do Espírito Santo vem sobre nós, gera a consequência do avivamento e dos dons. Mas primeiro vem o derramar. E o derramar só vem em resposta a uma atitude, a uma decisão. O derramar é uma consequência de algo que nós constantemente temos que fazer diante do Senhor. E o que seria, meus irmãos, isso que nós temos que fazer? Qual seria essa atitude, meus irmãos, que nós temos que tomar diante de Deus para receber o derramado do Espírito Santo?
E o próprio texto que eu acabei de ler confirma isso. O texto começa dizendo o quê? E acontecerá depois disso, ou seja, depois de algo, depois de um acontecimento, depois de um posicionamento que nós temos que tomar diante do Senhor. E a resposta desse depois disso, a resposta do que temos que fazer para depois receber o derramado do Espírito Santo, está em Joel, ainda no capítulo 2, do versículo 12 em diante. Joel, capítulo 2, versículo 12 em diante, assim diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia. Versículo 16: reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e que a noiva dos seus aposentos, que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem. Poupa, ó Deus, o teu povo, poupa, ó Senhor, o teu povo. Meus irmãos, o derramado do Espírito Santo é depois de arrependimento. O derramado do Espírito Santo é consequência, meus irmãos, de conhecer que somos pecadores, de reconhecer, na verdade, que somos pecadores. O derramado do Espírito Santo é consequência, é uma resposta a essa decisão que nós temos que tomar diante do Senhor constantemente. Deus, eu sou pecador. Deus, eu sou carente. Deus, eu sou miserável. Deus, o meu coração está podre. Sem confissão dos pecados, meus irmãos, sem arrependimento dos pecados, sem abandonar os pecados, sem pedir perdão a Deus, não é possível receber o derramar do Espírito Santo. E o pior é que muitas vezes nós temos a cara de pau de orar ou de cantar pedindo a Deus o derramar do Espírito Santo. Deus me enche com o teu Espírito Santo, sem entender isso, sem arrependimento, sem purificação, sem abandonar o pecado. Não existe, meus irmãos, essa dádiva, não existe esse fluir de Deus sobre as nossas vidas, que é o Espírito Santo. Não existe o encher, não existe o enchimento do Espírito Santo em nossos corações, enquanto os nossos corações estiverem entupidos de podridão, de sujeira, de tudo aquilo que é imoral e profano diante do Senhor. Não haverá. Não haverá, meus irmãos. Não adianta clamar, não adianta suplicar sem arrependimento, sem abandonar o pecado, sem pedir perdão a Deus e fugir da aparência do mal. Nada, absolutamente nada, uma única gota do Espírito Santo não receberemos. Na verdade, Deus até derrama. Na verdade, Deus até derrama o Espírito Santo sobre uma pessoa que está em pecado. De qual maneira? Para conduzir essa pessoa ao arrependimento. Porque a Bíblia fala que é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Então, sobre uma vida que está no pecado, sobre uma vida que está na desobediência, Deus pode até derramar o Espírito Santo dele, sim, para essa finalidade, mas não para um avivamento de fogo, não para conceder dons, visões, profecias, revelações, dom de proclamar a palavra. Não. Sobre o pecador, o Espírito Santo repousa para convencer este homem, esta mulher do pecado, para constranger o coração dela ao arrependimento, para que dessa maneira ela tome a decisão de pedir perdão a Deus e abandonar todas as práticas que são pecaminosas, todas as práticas que impedem este homem, essa mulher, de ser cheio verdadeiramente do poder do Espírito Santo, do avivamento do fogo do Espírito Santo. Somente, meus irmãos, dessa maneira. Somente dessa maneira, com o coração puro, com o coração limpo, com o coração que realmente foge da aparência do mal, é que um homem, é que uma mulher recebe verdadeiramente toda a plenitude do poder do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, já passou da hora. Não tem nenhum menino na fé aqui. Já passou da hora de entendermos que Deus não escuta a oração de quem está na prática do pecado. Está na prática do pecado, Deus não escuta. Está com o coração em pecado, Deus não vai escutar a sua oração.
Deus não ouve a oração de quem pratica pecado, de quem está no pecado por prazer. Porque, meus irmãos, uma coisa é pecarmos por acidente. Tem pecado que é igual ou você encostar a mão ou a barriga em uma panela quente que está ali no fogo, foi sem querer. Tem pecado que, infelizmente, é pela nossa fraqueza, pela nossa distração, pela nossa falta de vigilância. Mas tem pecado, meus irmãos, que a gente marca dia, hora e segundo para praticar. Tem pecado que a gente pratica porque a gente ama, porque a gente gosta, e a gente volta para se lambuzar naquele vômito. É a respeito disso que eu estou falando. Nessa situação, nessa condição, praticando o pecado e amando o pecado, meus irmãos, ninguém vai ser cheio do Espírito Santo. Ninguém vai ser totalmente transbordante dessa presença gloriosa que é o Espírito Santo de Deus. E sabe por quê? Porque Deus é fiel à palavra dele. Isaías 59, no versículo 1 em diante: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir, mas são as suas iniquidades que fazem separação entre vocês e o seu Deus. São os seus pecados, são os pecados que vocês cometem, que leva o Senhor a esconder o rosto de vocês. Deus é fiel à palavra dele. Se estivermos na prática do pecado, Deus não olha para nós. Se estivermos na prática do pecado, Deus não escuta as nossas orações. Quanto mais o Espírito dele, que é santo, aí é que ele não vai derramar sobre uma terra podre e imunda, de um homem ou de uma mulher que está na prática do pecado. Meus irmãos, isso é sério. Porque isso explica muitos que estão na igreja anos e só ficam murmurando: eu nunca sou abençoado, todo mundo é abençoado menos eu. Olha para o seu coração primeiro, para de murmurar e olha para o seu coração primeiro, veja o estado do seu coração. Quanta podridão, quanta sujeira, por estar na desobediência. Pecado, meus irmãos, é desobediência. E quem pratica desobediência só atrai as maldições. Fugir do pecado é obediência. E quem obedece, meus irmãos, recebe bênçãos do Senhor. Só existe uma oração que, se o pecador fizer, Deus escuta. É a oração do arrependimento. É a oração quando este homem, quando essa mulher se coloca de joelhos diante de Deus, reconhece os seus pecados, pede perdão a Deus com sinceridade e no dia seguinte se levanta para fugir do pecado dia após dia. Essa oração, meus irmãos, Deus escuta. A oração de um pecador arrependido. Salmo 51, versículo 17 diz que Deus não despreza o coração quebrantado, contrito e arrependido. Deus não despreza. Provérbio 28, versículo 3: aquele que confessa e abandona os seus pecados recebe a misericórdia do Senhor. Quem não confessa e quem não abandona recebe a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas louvado seja o Senhor, porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Sim, meus irmãos, o primeiro derramado do Espírito Santo em nossas vidas é para nos convencer do pecado, para assim decidirmos confessar e pedir perdão a Deus. E é por isso que está escrito no livro do profeta Joel: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Porque, meus irmãos, é na carne que habita, é na carne que se manifesta todo o pecado. A Bíblia fala que o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus, ao nosso espírito. Mas a nossa carne, o Espírito Santo diz que a nossa carne é má, que a nossa carne é pecaminosa, que a nossa carne se inclina constantemente, meus irmãos, a desobedecer ao Senhor. A nossa carne é a nossa humanidade. Por isso que, primeiramente, o Espírito Santo é derramado em nossa carne, não em nosso espírito, para queimar, para lançar brasas vivas sobre essa carne que anseia pelo pecado, que deseja o pecado. Não à toa, séculos depois, o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 5, o apóstolo Paulo ele faz uma lista do que ele intitulou de obras da carne.
Preste bem atenção. As obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, ira, discórdias, divisões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Ou seja, a nossa carne produz todos esses comportamentos. O apóstolo Paulo chamou de fruto, de obra. O apóstolo Paulo disse que é obra da carne, mas são comportamentos pecaminosos, atitudes, meus irmãos, que nos leva a pecar. Quem vive satisfazendo a carne, quem vive satisfazendo os próprios desejos pecaminosos, não vive, meus irmãos, no Espírito, e nem é guiado por ele, ou seja, não se tornou templo do Espírito Santo. Uma pessoa assim precisa ser cheia do Espírito Santo, não para receber dons, para ser usado, para ser usada por Deus. Uma pessoa assim precisa ser cheia do Espírito Santo, que queima e mortifica a carne, para levar essa pessoa ao arrependimento, para levar essa pessoa a pedir perdão, a se converter verdadeiramente. Meus irmãos, vocês sabiam que o lugar que mais precisa de conversão é dentro da igreja? Não é dentro dos bares, não é dentro dos prostíbulos, é dentro da igreja. É justamente dentro da igreja que necessário é haver arrependimento. Quem está no bar, quem está no prostíbulo, quem está lá fora, no mundo, como nós costumamos dizer, essas pessoas precisam vir para a igreja e se converter. Mas os que já estão na igreja, igualmente, precisam se converter. Cada pecado que praticamos é uma revelação de que existem áreas da nossa vida que não se converteram verdadeiramente ao Senhor Jesus. Por isso, aquele que ainda não se converteu, aquele que ele está na prática do pecado, pasme, dentro da igreja, essa pessoa precisa do fogo do Espírito Santo, não para sapatear, não para rodopiar, não para sair por aí dizendo que é um profeta das revelações, mas receber o fogo do Espírito Santo para queimar os desejos da carne, para queimar o pecado que impera na carne, que manifesta na carne, para somente depois disso receber o derramado do Espírito de Deus, que capacita com os dons, que capacita com os talentos, que capacita com as virtudes do Senhor, meus irmãos. Não pense que o Espírito Santo é derramado sobre um coração sujo. Não pense, meus irmãos, é necessário purificação. Não caia nesse engano. Ah, pastor, Deus usa quem Ele quer. Todo mundo que diz isso, fala isso para justificar o próprio pecado. Ah, eu estou no pecado, mas ainda assim Deus me usa. Deus é fiel. Toma vergonha na tua cara. Deus não tem prazer de usar um pecador, não, meus irmãos. Ah, pastor, mas Deus usou a mula de Balaão. Sim. Sim. Quer ser uma mula também? Quer ser uma jumenta também? Seja. Deus usa quem se consagra. Deus usa quem ora. Deus usa quem adora. Deus usa quem se rende a Ele. Deus usa quem tem um coração quebrantado e contrito, que reconhece os seus pecados, que pede perdão e abandona os pecados todos os dias. É esse que Deus usa. Em sua soberania Ele usa quem Ele quer, sim, porque Ele é Deus. Mas o prazer do coração dele é usar vasos de honra. Vasos de honra, vasos de glória, mesmo que seja vaso de barro, como nós somos, mas que sejamos vasos de barro com o interior purificado, com o interior limpo, cheio do Espírito Santo de Deus. Caso contrário, meus irmãos, caso contrário, muito facilmente passarão em frente dessa igreja em um domingo à noite como hoje, nos verão aqui à frente com o microfone na mão, cantando ou pregando. Mas no coração, essa pessoa que nos vê vai comentar: como é que pode, ó? Como pode o pastor dessa igreja aceitar essa pessoa lá? Como pode o pastor dessa igreja conceder oportunidade para aquele homem, para aquela mulher? Será que esse pastor não sabe o que essa pessoa está praticando? E muitas vezes não sabe. Pastor não tem autoridade e liberdade para forçar a vida de ninguém, a não ser aquilo que Deus mostra, a não ser aquilo que a própria pessoa confessa. Mas infelizmente, meus irmãos, tem pecados que são ocultos aos olhos do pastor, mas diante da multidão lá fora não é não.
Tem pecados que o pastor é o último a saber, e a cidade inteira está sabendo. E acima de tudo, Deus. Sem arrependimento, sem abandonar o pecado, sem confessar os pecados, sem pedir perdão a Deus, muito facilmente, um crente, se é que assim pode ser chamado, se torna pedra de tropeço, se torna motivo de escândalo à igreja e ao evangelho. Mas talvez alguém até possa pensar, pastor, essa lista que Paulo fez aí de obra da carne, pastor, não tem nada a ver com a igreja não. Talvez alguém insista nesse pensamento. Essa lista, pastor, é a respeito de quem está fora da igreja. Eu vou ser bonzinho e vou citar aqui somente as obras da carne mais leves que Paulo citou. Uma das obras que Paulo citou é inimizade. Inimizade, meus irmãos, é o contrário de amizade. Será que isso não acontece na igreja não? Talvez aqui não aconteça, porque é uma igreja pequena. Mas eu já congreguei uma igreja com muitos membros, centenas de membros, e eu sei o que é inimizade. Ou seja, eu estou em uma igreja, eu sou amigo de Nick, mas não sou amigo daquela outra pessoa que congrega na mesma igreja. Eu até passo por ele, dou a paz do Senhor, mas meu sangue não bateu com o dele, eu não quero conversa com ele não. Estão na mesma igreja, estão debaixo do mesmo teto, das mesmas 4 paredes ao redor, congregam no mesmo ministério, mas não são amigos. Ao ponto de chegar a dizer, não vou com a cara dele, não vou com a cara dela, dou paz do Senhor, amém, mas entre eu e ele não tem conversa. Isso é inimizade, isso é o oposto de amizade, e em igrejas acontece sim. Outra coisa que Paulo citou foi a ira. Meus irmãos, a ira não é somente o que nós enxergamos. Uma pessoa com um pedaço de pau na mão, com uma pedra na mão, com um pulso fechado, esmurrando alguém. Isso é o que nós enxergamos no material, no exterior. A ira, meus irmãos, é mais profunda. A ira revela que a pessoa não tem a paz de Cristo. Uma pessoa irada é uma pessoa sem paz, sem a paz que Jesus Cristo é, porque Ele é o príncipe da paz. Uma pessoa que facilmente se ira não tem a paz de Cristo no coração. Uma pessoa que facilmente se ira, quando cumprimenta o irmão com a paz do Senhor, é só palavra. É só palavra saindo do lábio, não tem nenhuma paz saindo de dentro dela, porque é pavio curto. E ainda se orgulha em dizer, se pisar no meu dedinho, leva porrada. Isso é falta de Jesus Cristo no coração, isso é falta de paz. Então não venha me dizer que dentro da igreja não tem isso não, porque tem sim. Para a nossa vergonha e para o nosso constrangimento, para abandonarmos esse vômito. Paulo também disse, discórdia. A discórdia, meus irmãos, é falta de acordo. Contenda entre os irmãos. Um irmão ficou chateado, um irmão ficou magoado e não perdoa, até volta a conversar, até volta a se cumprimentar com a paz do Senhor, mas lá dentro do coração, um facão de todo tamanho. Discórdia é falta de acordo, é falta de paz. Meus irmãos, me preocupo muito com isso, porque a discórdia na igreja abre uma brecha terrível para o diabo. Quinta-feira, eu vou citar aqui, de forma bem tranquila, de forma bem espiritual, para que a igreja receba, sem me preocupar também com o coração do Dio, porque nós já conversamos, mas quinta-feira Dio acompanhou Miriam até a igreja, e todas as vezes que Dio acompanha Miriam à igreja, no ciclo de oração, ele deixa Miriam aqui e vai para a casa de algum irmão. Então Dosa parou o carro aí na frente, e assim que Dio saiu do carro, eu perguntei para ele, Dio, você vai para a casa de quem hoje? Para a casa do irmão Carlinho, para a casa do irmão Eugênio, para a casa de Léo, para a casa do irmão Sivaldo? Uma curiosidade, eu estava curioso para saber para onde ele iria naquela noite. Aí ele ficou pensando assim, eu vou para o irmão Carlinhos. E foi. Miriam entrou, foi uma bênção aqui quinta-feira, maravilhoso, a presença de Deus. Aí no dia seguinte, a Miriam, zelosa, toda mulher zelosa, Miriam entrou em contato comigo falando, ô pastor, Dio ficou triste, Dio ficou chateado porque ele achou que o Senhor estava escorraçando ele da igreja. Ele entendeu que o Senhor não estava querendo que ele ficasse no culto das irmãs. Falei, oh meu Deus, Miriam, não foi isso não.
eu estava curioso de saber para onde ele ia. Imediatamente eu tenho contato com o Gil, meu irmão, me perdoe por ter perguntado daquela maneira, você entendeu errado, você compreendeu errado, mas te dou minha palavra aqui, eu estava apenas sendo curioso para saber para onde você iria enquanto Miriam estivesse na igreja. Eu não estava te afastando não, eu não estava escoaçando a igreja não. Mas olha só como muito facilmente uma discórdia pode acontecer, e se nós não formos rápidos para resolver o problema, se tornar uma mágoa, se tornar algo maior no coração do irmão. Então temos que ter sempre esse zelo. É por isso que temos que ser transparentes. Ouviu algo do irmão e entendeu assim errado, fala para a pessoa. Dê a oportunidade para a pessoa se explicar e se desculpar, mesmo que ela não tenha um motivo. Mesmo eu me desculpei com o Gil, mesmo meu coração em paz, de que eu não estava escorraçando ele, eu estava apenas sendo curioso. Mas para cortar a seta da discórdia que Satanás lançou, eu procurei logo me posicionar para que não houvesse nenhuma brecha. Mas infelizmente é muito comum, dentro da igreja, acontecer uma coisinha ou outra, a irmã deu a oportunidade para todo mundo, menos para mim. Essa irmã não gosta de mim. Vai tirar satisfação com a irmã então, conversa com a irmã. Toda vez que a senhora dirige tudo, a senhora não me dá a oportunidade, converse com ela, pare de permitir com que o seu coração seja um lugar para Satanás lançar seta de discórdia, meus irmãos. Então temos que ter essa sensibilidade espiritual para que Satanás não entre no arraial e cause destruição. Outra coisa que Satanás faz, outra coisa que Satanás manifesta em nossa carne, com a nossa permissão, é a bebedeira. Aí talvez alguém possa dizer, pastor, bebedeira, aí não. Misericórdia, se tiver alguém dentro da igreja que chapa o corpo de cerveja, de cachaça, de vinho, aí já é demais. Certa vez o apóstolo Paulo disse o seguinte: meus irmãos, não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo certa vez disse isso: não vos embriagueis. E por temor ao Senhor, nós cristãos protestantes, nós fugimos da mínima gota de cachaça. Os cristãos católicos não, mas nós cristãos protestantes, por zelo, por vigilância e por temor ao Senhor, nós não toleramos uma única gota, e deve ser assim. Porém, meus irmãos, se o apóstolo Paulo vivesse em nosso tempo, ele iria acrescentar algo a esse conselho que ele deu. O apóstolo Paulo disse: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas ele ia colocar também: não vos embriagueis com vinho e com celular, porque, meus irmãos, o celular está causando contenda. O celular está embriagando a mente e a alma de muitas pessoas, e até mesmo de crianças. Não o aparelho, literalmente falando, mas alguns aplicativos, como Instagram, TikTok. Essas misérias são pior do que cachaça. A pessoa não se contenta só com a dose, não. É dedada para cima, dedada para cima, dedada para cima. E como eu falo aqui, vai ter gente com dedo duro daqui uns dias, porque vai atrofiar os nervos do indicador. Gente, isso é embriaguez. Vocês que passam mais tempo nessa miséria, compare o tempo que vocês passam nessas porcarias com o seu tempo de oração. Se você está passando mais tempo diante dessa merda, me perdoe a palavra, porque eu sinto ir ao dizer isso, e menos tempo com Deus, o TikTok é o seu Deus, o Instagram é o seu Deus. Meus irmãos, muito facilmente um homem, uma mulher casada pratica o adultério através do celular. A mulher, quando aparece um bonitão sarado na tela. Um homem, quando aparece uma bonitona, um corpinho de violão na tela, deseja com o coração, meus irmãos. Para os judeus, pecado é o ato praticado. Jesus Cristo afunilou as coisas. Jesus Cristo disse que o desejar já é a prática do pecado. E como o celular tem levado muitas pessoas a desejar o que não é desejável, meus irmãos, ao coração de Deus, se embriagando, se lambuzando nesse álcool terrível que é o vício no celular. Não à toa, meus irmãos, estar no volante segurando o celular é crime de trânsito, como também é crime de trânsito beber. Quem bebe e dirige está cometendo um crime. Quem usa o celular ao volante está cometendo um crime, porque se equipara.
Um homem ou uma mulher embriagado atrás do volante pode matar. Um homem ou uma mulher atrás do volante segurando o celular pode matar. E o vinho, o álcool do vício no celular tem matado. Tem matado. Tem matado a mente de muitas crianças. Tem matado relacionamento, tem matado casamento. E o pior de tudo, tem matado vida com Deus. Pessoas que passam mais tempo no celular, no TikTok, no Kawaii, do que orando e buscando a face do Senhor. Parem de se embriagar com o celular e se encham com o Espírito Santo de Deus. Vejam coisas úteis. O celular, vocês podem acompanhar notícias, jornalismo, documentários, cultos, debates teológicos. Tudo isso tem no celular. Ah, pastor, gosta de futebol, coloca lá, assiste futebol no celular, mas ainda assim com moderação, sem se embriagar, sem se entorpecer, porque isso tem levado muitos, meus irmãos, à destruição. Relacionamentos humanos e relacionamento espiritual com Deus tem sido atropelado, tem sido assassinado por conta dessa embriaguez, que é o vinho, que é o álcool, desses aplicativos viciantes. E repito, entre uma dedada e outra, mulheres ficam atentas, aparece um homem sarado, bonitão. Homens, entre uma dedada e outra ali para cima, aparece uma mulher de biquíni. Entre uma dedada e outra para cima, homens e mulheres, aparece um jogo, uma aposta, um tigrinho. E tudo isso está aprisionando a alma e destruindo a mente das pessoas. Misericórdia. Mas louvado seja Deus, porque no mesmo texto o apóstolo Paulo também cita o fruto do Espírito. O apóstolo Paulo também nos revela o comportamento que um homem com uma mulher cheia do Espírito Santo começa a manifestar. E no versículo 22 do capítulo 5 de Gálatas: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quem é cheio do Espírito Santo tem domínio sobre toda e qualquer tentação, sobre toda e qualquer fraqueza. Quem é cheio do Espírito Santo se domina e não se deixa levar por aquilo que afasta de Deus. Ah, meus irmãos, a palavra de Deus foi inspirada por Deus para a igreja. As exortações, as correções de Deus em sua palavra servem para todas as pessoas do mundo? Sim, servem, porque a palavra de Deus é universal. Mas em primeiro lugar, meus irmãos, toda correção, toda exortação da palavra de Deus é para nós que estamos na igreja. E nesta noite, agora, nesse exato momento, a exortação e a correção da palavra de Deus é: convertam-se a mim de todo o coração. Convertam-se a mim. Abandone o pecado, abandone a desobediência e convertam-se a mim de todo o coração. Caso contrário, vocês conhecerão o Espírito Santo só de ouvir falar. Caso contrário, jamais iremos experimentar o que é de fato ser cheio e ser transbordante do Espírito Santo e viver uma vida verdadeiramente testemunhando que somos cristãos, que somos homens e mulheres de Deus. Arrependei-vos, 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 e depois disso, Deus derramará sobre as nossas vidas o Espírito Santo dele. Seremos capacitados com dons, com virtudes espirituais, para louvarmos e glorificarmos ao Senhor e proclamarmos as maravilhas dele. Mas fujamos do pecado. Vamos abandonar o pecado. Vamos fugir da aparência do mal. Coração contrito, arrependido, coração que abandona o pecado, coração que confessa o pecado, Deus não despreza. Meus irmãos, se o desprezo humano machuca, imagine o desprezo de Deus. Se o desprezo de um ser humano dói ser desprezado, imagine Deus te desprezar ou me desprezar por causa do pecado. Que nós não venhamos sentir essa dor. A dor do desprezo de um Deus zeloso, de um Deus santo,
que não compactua e não tem comunhão com o pecado. Amém?